Bom dia turma. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Professor Sangiorgi aqui. Mais uma aula de educação física. Vamos continuar nosso trabalho. Hoje, dando continuidade a todo o conteúdo que a gente vem trabalhando, eu gostaria de falar com vocês sobre as capacidades motoras que o ser humano é capaz de executar, tá certo? Tudo isso passando pelo ato de movimentar, tá bom? O movimento está muito ligado à condição humana. O ser humano precisa do movimento, precisa se movimentar, até para a sua sobrevivência, tá certo? Então, nós vamos começar com esse pequeno texto aqui, falando a respeito do movimento, que ele está ligado inteiramente à condição de vida humana. O ser humano, para se tornar completamente desenvolvido, ele precisa se movimentar, ele precisa do movimento, tá certo? Através do movimento é que o corpo vai conseguir realizar determinadas tarefas que são essenciais para a vida, para a sobrevivência, tá certo? Então a palavra-chave aqui seria o que, ó? Sobrevivência. Professor, o senhor não está exagerando, não? Olhe bem, em tempos pré-históricos, né, o ser humano, o homem, precisava se alimentar para sobreviver. Como é que ele conseguia se alimentar? Ele tinha que caçar, ele tinha que pescar. Para realizar essas atividades, ele tinha que se movimentar, ele tinha que correr, tinha que nadar, tinha que saltar, certo? Tudo isso visando a sua sobrevivência. Por isso que o movimento é tão importante para a vida do ser humano. Ah, mas hoje em dia você precisa se movimentar para sobreviver, tá certo? Isso é um fato. Parado, você não vai chegar a lugar nenhum, literalmente. Então a educação física está presente aqui até por uma questão de sobrevivência. Em tempos pré-históricos, uma sobrevivência literal. Para se alimentar, ele tinha que caçar. Para conseguir caçar, ele tinha que correr, tinha que ter força para abater a sua caça, não é isso? E depois poder se alimentar. Hoje, você precisa se movimentar para fazer tarefas comuns do dia a dia. Tudo envolve o movimento. Tudo está ligado com o movimento. Tá certo? Quando você acorda pela manhã, o ato de levantar, ficar de pé, já é movimento. Já é movimento. Escovar os dentes, tomar um banho, tudo passa pelo movimento corporal. Tudo é movimentação corporal. Então, falando de movimento, nós vamos aqui, ó, capacidades físicas. O que é isso, professor? Pessoal, são todas as qualidades físicas, motoras, que podem ser melhoradas com treinamento. Ou seja, você nasce com essas qualidades. É algo inato a você, certo? O que são elas? Correr, andar, caminhar, tá certo? Todo movimento que o corpo humano é capaz de realizar é considerado uma capacidade física, uma capacidade motora, tá certo? Esse termo motor está ligado ao ato de movimentar. E elas, lógico, podem ser treináveis. Você pode melhorar com o treinamento. Ou seja, vamos lembrar aqui da infância. Para você caminhar,
você precisa primeiro o quê? Engatinhar, se arrastar, logo após você vai ficar em pé e depois começar a realizar os primeiros passos, até conseguir o ato de caminhar com perfeição, não é isso? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Exemplos de capacidades físicas. Um dos principais exemplos que a gente pode trazer aqui para a nossa aula é a força, certo? Professor, mas eu não tenho força. Tem sim, todos temos força. Todo ser humano tem força, só que em graus diferentes, em níveis diferentes, certo? Mas isso não impede de você, realizando um treinamento adequado e bem orientado, conseguir melhorar seu nível de força, seu grau de força, tá certo? O que é força? É a capacidade física que permite deslocar um objeto, ou um corpo, ou ainda o próprio corpo, através da contração dos músculos. Turma, além da força, como nós já vimos o conceito, nós temos aqui, olha, resistência. Resistência é a capacidade física que permite efetuar, ou seja, realizar um determinado esforço. Palavra-chave aqui, ó, um determinado esforço físico, durante um tempo considerável, suportando a fadiga desse trabalho, desse esforço realizado. Vamos lá, pessoal, mais uma capacidade física que você tem, que você possui, tá certo? É capaz de treinar para melhorar. Qual seria mais uma capacidade física? Qual seria? Velocidade. Professor, eu corro muito devagar, eu ando muito devagar, eu não tenho velocidade. Você tem velocidade, tá certo? No seu nível e na sua condição. Se você quiser treinar para melhorar essa condição física, essa capacidade física, você pode realizar um treinamento e melhorar sua velocidade, sim. O que é velocidade, professor? É a capacidade física que permite realizar movimentos no menor tempo possível ou reagir rapidamente a um estímulo, certo? Alguma coisa aconteceu na sala de aula, vamos supor, tá certo? Um barulho estranho, você sai rapidamente da cadeira, reagiu ao estímulo do barulho, isso é velocidade, tá certo? Tá certo? Mais uma capacidade física para a gente conceituar e conversar um pouquinho, olha, uma muito importante, hein? Agilidade. Para quem pratica determinados esportes, fundamental, certo? Que agilidade, pessoal? É a capacidade física que permite ao ser humano mudar, certo? A posição ou direção do corpo no menor tempo possível, ou seja, você consegue se deslocar, mudar a direção do corpo para realizar determinados movimentos, até de forma brusca, de forma bem rápida, sem perder o equilíbrio, Como eu acabei de falar, eu mencionei equilíbrio, não foi isso? Equilíbrio também é uma capacidade física, tá certo? E aqui está o conceito, olha, veja só, equilíbrio é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o objetivo de sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Olha que legal, quando você fica em pé, seus músculos estão trabalhando para colocar o seu corpo em equilíbrio, tá certo? Por isso que aqui, ó, menciona, ó, uma combinação de ações musculares, tá certo? Na realidade, em todos os exemplos que a gente viu aqui sobre capacidades motoras, para uma capacidade ser realizada, várias outras ações musculares também são requisitadas, são solicitadas, tá certo? Então o corpo todo trabalha ao mesmo tempo, em sintonia, realizando todas essas capacidades motoras. Pessoal,
como eu falei para vocês, existem outros exemplos, existem outras formas de conceituar essas capacidades, mas basicamente, para o aprendizado da gente, de uma forma bem básica, esse é o nosso conteúdo. Bem, pessoal, para a gente completar nossa aula de hoje, falamos de capacidades motoras, falamos de movimento e da importância do movimento, não só na prática de educação física, mas no dia a dia do ser humano, até por uma questão de sobrevivência. Vimos que em tempos antigos, em tempos pré-históricos, o homem necessitava literalmente do movimento para a sua sobrevivência, tá certo? Falamos de capacidades motoras, algumas, tá certo? Essas capacidades motoras, elas têm outras variações de conceito, tá certo? Mas basicamente são esses que nós vimos. E gostaria de falar também, para um assunto que já vai ficar para a próxima aula, sobre coordenação motora. Veja bem, capacidade motora, coordenação motora, tá certo? Coordenação motora, você precisa ser, ou precisa ter, o mínimo de coordenação motora para realizar suas capacidades motoras. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Bem, pessoal, para terminar a nossa aula, nós vamos realizar uma atividade, vou fazer uma atividade com vocês, que é o seguinte: a nossa atividade para a nossa aula de hoje vai ser um pequeno vídeo que o professor Curirinho vai postar. Eu vou realizar uma atividade, um exercício, tá certo? E vocês vão identificar a capacidade motora mais solicitada, mais requisitada para realizar esse exercício, tá certo? E logo após, você dá o conceito. No seu caderno, você identifica, de acordo com o vídeo que a gente vai mostrar, certo? Professor realizando atividade tal, ele precisou mais, ele requisitou mais, capacidade física tal. Coloca no seu caderno e dá o conceito, conforme a aula que nós assistimos. Escreve o conceito conforme a aula que nós acabamos de ver. Pessoal, e para fechar nossa aula de hoje, tá certo? O professor Curirinho vai colocar um vídeo complementar. Além do vídeo sobre a nossa atividade de hoje, nós vamos colocar esse vídeo complementar. Do que trata? Da bênção que você tem, que você recebeu ao nascer, em realizar movimentos, tá certo? Às vezes, você, de tão comum que é realizar determinados movimentos do seu dia a dia com o corpo, seja ele qual for, caminhar, correr, saltar, tá certo? Ou outro movimento qualquer, você não se dá conta da bênção que é para o ser humano, para você poder realizar esses movimentos, tá certo? O corpo humano é algo assim abençoado por Deus, no que diz respeito ao movimento. O ser humano é capaz de realizar movimentos simples, complexos, tá certo? De mais alto grau de complexidade, desde que tenha um treinamento, tá bom? Não estou falando só de esporte, você pode incluir isso, as artes, espetáculos circenses, tá certo? Teatro, dança e muito mais, tá bom? Então, no final da nossa aula, assista o vídeo, tá certo? Para você perceber, fazer uma reflexão sobre a bênção que é você poder se movimentar, tá certo? Agradecer a Deus o fato de acordar pela manhã, poder ficar em pé e se movimentar. Professor, do que trata esse vídeo? É um vídeo que tem no YouTube, tá certo? É a história de um jovem que nasceu com determinadas limitações motoras, tá certo? Nasceu com paraplegia, só conseguia movimentar pouco
os braços e um pouco a cabeça. E daí acontece na vida dele uma história fantástica, tá certo? Que eu não vou falar para vocês vão ter que assistir o vídeo, tá certo? Com a grande participação da família. O pai dele é assim um ator principal na história da vida desse rapaz. Assista o vídeo, faça uma reflexão, tá certo? E agradeça pelo fato de você poder se movimentar. Atenção, por favor, não tente fazer esse exercício na sua casa. Então é isso, pessoal. Nossa aula sobre capacidades físicas, tá certo? Nossa atividade, você vai identificar, tá certo? A capacidade física que o professor mais requisitou, mais solicitou para realizar aquela atividade. Qual foi a atividade? Andar plantando bananeira, andar de ponta cabeça, tá certo? O que é que você acha que o professor São Jorge mais precisou para conseguir fazer esse pequeno percurso, tá certo? Apoiado nas mãos, tá certo? Qual a capacidade física que você acha que foi mais requisitada para fazer esse exercício? Assista o vídeo complementar, tá certo? Tenho certeza que vocês vão se emocionar, porque realmente é muito bonito de ver e vai começar a dar importância aos movimentos mais comuns que você faz no seu dia a dia. Agradeça a Deus, tá certo? Agradeça a Mãe Natureza por você conseguir realizar movimentos que você acha tão simples, mas que para determinadas pessoas, tá certo? É uma bênção. É uma bênção. Quanta gente tá aí sentada numa cadeira de rodas ou numa cama, tentando realizar movimentos que você faz no seu dia a dia da forma mais comum possível, sem perceber, às vezes sem dar a importância devida, tá certo? É isso, bons estudos, bom trabalho e até a próxima, se Deus quiser. Mi padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Amor es eterno y santo. Tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre.